Beleza, obrigado. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Essa aula de hoje aqui a gente vai falar sobre oligopólio, tá? Utilizando o Mankio, ou Menkio, aqui, né, que a gente está utilizando como livro-texto para essa disciplina aqui. Tá? Os slides são do próprio autor, né, do livro, e também está à disposição para vocês aí. Beleza? Então a gente vai falar aqui, né, nesse capítulo aqui, sobre os resultados possíveis do oligopólio, por que é difícil empresas oligopolistas cooperarem e como é que as leis antitruste são utilizadas para promover a concorrência perfeita. Tá? Então aqui, pessoal, a maneira mais importante para a gente estar vendo a questão, estar tentando mensurar a concentração do mercado, seria essa relação de concentração aqui, né? Pelo percentual da produção total do mercado abastecido pelas 4 maiores empresas do mercado. Quanto maior essa relação de concentração, menor vai ser a concorrência, tá? Caracterizando aí muito fortemente uma estrutura de oligopólio, onde você tem no oligopólio, o que é? Um mercado com altas taxas de concentração. Ou seja, poucas empresas detêm uma grande fatia do mercado, um grande percentual do mercado. Isso é o oligopólio. Tá? Se tiver dúvida, pessoal, vocês vão me interrompendo aqui, tá? Fiquem à vontade. Então tá aqui, pessoal, isso aqui é do livro, né? O Menck, ele coloca aqui esses exemplos aqui relativos a alguns casos aí de alta concentração do mercado. Obviamente a gente tem que ver a data aqui, ficar atento a essa data aqui dessa edição, né? Desse livro que está disponível aqui para o professor lecionar, que é 2013. Isso aqui pode ter sofrido alguma alteração, bem provável que tenha sofrido alteração de lá para cá. Mas fica como exemplo para vocês aqui, né? O que é importante é a gente estar vendo o exemplo. Os números aqui eles vão mudando ao longo do tempo. Mas aqui, olha, esse exemplo aqui, pessoal, as relações de concentração de algumas indústrias nos Estados Unidos. Só para a gente ver aqui, o mercado de consoles e videogame, 100% concentrado. Isso eu tenho dúvidas aqui, né? Parece que isso aqui é diferente atualmente, mas a gente não tem o dado aqui para atualizar hoje, né? Bolas de tênis, então, concentradas 100% num único produtor, cartões de crédito 99%, né, entre um produtor não, né, entre as 4 maiores empresas do setor, né, melhor dizendo. Então, bola de tênis também concentrada em 4 empresas, cartões de crédito 99% concentrado nas supostas 4 maiores, pilhas 94%, refrigerantes 93%, ferramentas de busca 92% concentrado, num único, né, em 4 empresas aqui. Seria interessante a gente ver o Google, como é que entraria nesse negócio aqui, né? O maior percentual estaria no Google, obviamente. Cereal de café da manhã, 92%, cigarros, 89%, cartões, 88%, cerveja, 85%, serviço de telefonia, 82% e automóvel, 79%. O que é importante dessa tabela aqui, pessoal, a gente vê como que mercados importantes têm uma grande concentração oligopolista. Está na mão de poucas empresas. Tá? E, na verdade, os oligopólios eles fazem parte da maior parte das empresas aí que atuam no mundo são estruturas de mercado oligopolistas. Ou seja, está concentrado na mão de poucas empresas uma grande proporção do mercado. Beleza? Então aqui, pessoal, o oligopólio, o que é? É uma estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares ou idênticos. Essa é a definição genérica para oligopólios. E o oligopólio ele tem esse comportamento estratégico aqui. Ó. A decisão da empresa sobre o preço P ou sobre que a quantidade produzida pode afetar outras empresas e levá-los a reagir. Por quê? Se ele toma uma decisão de aumentar preço, por exemplo, o que vai acontecer com as concorrentes que ele tem, as concorrentes diretas? Vão reduzir preço? Vão acompanhar o aumento de preço?
Da mesma forma, a quantidade produzida. Se ele aumentar a quantidade produzida, o que a concorrência vai fazer? Ele fica muito atento a isso porque ele está concorrendo diretamente ali com poucas empresas. Então, a decisão que ele tem pode levar o mercado das outras empresas a reagir a essa atitude que ele faz. Então, a empresa oligopolista, ela sempre está levando em consideração o que ela vai fazer e quais serão as reações tomadas pela concorrência dela. E uma teoria que é muito importante, que ajuda a gente a entender isso, interpretar, é a teoria dos jogos. Que o que é? Um estudo sobre como pessoas e empresas se comportam em situações estratégicas. Ou seja, determinada atitude leva a uma atitude do meu oponente. Então, eu tento imaginar o que eu, tendo como determinada ação estratégica, vai levar a determinada reação do concorrente. Essa é a teoria dos jogos que eu vou falar para vocês aqui mais adiante. Então, vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Tá? Então, vamos pegar essa cidade aqui, olha, uma cidade pequena, em que a gente está, ela é chamada aqui pelo autor do livro, de Small Town, né? Uma cidade pequena, então, que tem 140 moradores. Esses exemplos em economia, quando a gente sempre pega grupos pequenos e fechados, facilita muito para a gente ilustrar. Então, aqui a gente tem Small Town, que tem 140 moradores. Ela tem duas empresas que atuam no serviço de telefonia móvel, de telefonia celular. Quais são essas duas empresas? É a T-Mobile e a Verizon. Tá? O Verizon, né? Que atuam nesse mercado. Como é que seria isso, pessoal? Aqui estão as quantidades consumidas em função do preço de telefonia. Então, aqui, as 140 moradores, né, consumiriam essa telefonia celular se fosse de graça, se o preço fosse zero. Agora, se o preço cair para para 5 dólares aqui, ou 5 unidades monetárias, se vocês quiserem utilizar, nesse exemplo aqui, você teria 130 moradores consumindo a telefonia celular. Se aumentasse para 10, 120 moradores, se o preço aumentasse para 15, né, cairia para 110, 20 para 100, 25 para 90 e assim por diante. Até chegar aqui, pessoal, nessa situação aqui de 45, em que haveriam 50 moradores dispostos a consumir essa telefonia celular. Aqui só tem um detalhe, pessoal, que você tem erro aqui de impressão, tá? da Cengage aqui, que é a autora desse slide. Aqui tem um 3 a mais aqui, ó, tá? Então não é 335, é 35 para seguir a sequência aqui. Então tá um errinho aqui, vocês depois corrijam, tá? Ficam atentos a isso aí, depois que estiver lendo o material, tá? Ou vendo o vídeo. Mas então, pessoal, a gente tem uma situação aqui de duopólio, né? Que é um caso específico de oligopólio de duas empresas, a T-Mobile e a Verizon aqui, que atuam nesse mercado. E nessa situação aqui do exemplo, a gente vai ter duas situações. Os custos fixos, tá? O fixed cost aqui, tá? É zero. Elas têm custo fixo zero. E os custos marginais aqui, tá? Marginal cost, nesse caso aqui, é de 10. 10 dólares aqui, ou 10 unidades monetárias. Tá? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando aqui? Se tiver dúvida, me falem, tá? Eu vou caminhando aqui, mas se tiver dúvida, vocês me interrompam, por favor. Bom, nessa situação aqui, pessoal, vamos ver aqui, né? Como é que seria numa situação de duopólio, numa situação de mercado competitivo, numa situação de monopólio. Como é que seria isso? Então, estão os preços aqui, a evolução dos preços, né? Como é que eles estão evoluindo. Novamente, tem esse errinho aqui, tem que tirar um 3, tem um 3 a mais aqui. Então, são os preços, tá variando 0, 5, 10, parará, 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 até chegar a 45. Tá? O preço da telefonia móvel. E aqui estão as quantidades demandadas, né? Que a gente acabou de ver. Então, para zero, preço zero, todo mundo quer telefone celular.
Já para um preço de 45, você vai ter só 50 pessoas querendo o celular. E aí, nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ter essas receitas aqui previstas, né? Então, 0 vezes 140 é 0, 5 vezes 130 é 650, 10 vezes 120, 1.200 e assim por diante. Tá? Até chegar aqui, 45 vezes 50, 2.250. Essa é a previsão de receita em função da variação de preço e em função da variação da quantidade demandada. Beleza? Ó, essa empresa aqui, ela tem os custos fixos igual a zero e tem o custo marginal, como a gente viu, de 10. Então, olha, tá? Ela só tem custo marginal, então, né? Custo variável aqui nesse caso aqui, tá? Então, eu multiplicando aqui a quantidade vezes o custo, eu vou achar esse custo total aqui. Então, no caso de 140 vezes o custo marginal, ou seja, o custo variável, nesse caso aqui, já que o custo fixo é zero, vai ser 140 vezes 10, vai ser 1.400. Já se essa empresa que produzir 140 unidades, o custo fixo vai ser quanto? Desculpa, 130 unidades, o custo fixo vai ser quanto? 130 vezes 10, que é 1.300. Para 120 unidades, vai ser quanto? 120 vezes 10, tá? Que é 1.200. E assim por diante, né? 110 vezes 10, 1.100. 100 vezes 10, 1.000. E assim por diante, até chegar aqui no 50, 50 vezes 10, que vai ser 500. Então, aqui a gente tem, pessoal, todos os custos, né? Os custos totais dessa empresa aqui, para produzir as respectivas quantidades que estão aqui nessa tabela aqui. Logo, pessoal, como é que vai ficar o lucro dessa empresa aqui, em função das quantidades produzidas, do preço, do custo e das receitas? Então, aqui, olha, o lucro para produzir zero vai ser quanto? 0 menos 1.400 vai ser menos 1.400. Beleza? 650 menos 1.300, 650. 1.200 menos 1.200, aqui é zero. Tá? Está marcado aqui de verde, e eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Mas é um ponto de observação aqui, essa faixa aqui. Tá? E assim por diante. 1.650 menos 1.100, 550. Depois 2.000 menos 1.000, 1.000. E assim por diante. Tá? Até a gente chegar aqui, vamos pegar essa faixa rosa aqui, que é um ponto também importante para a gente estar observando. 2.400 é a receita, menos o custo de 600, essa situação aqui a gente vai ter um lucro de 1.800. Esse é um ponto de observação aqui também, tá? Tanto o verde quanto esse rosa aqui, que eu vou explicar depois. E, finalmente, chegando à última situação aqui, de preço de 45, uma quantidade demandada de 50, a gente encontra uma receita aqui de 2.250, a um custo de 500, ou seja, 2.250 menos 500, 1.750. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixa eu só dar uma olhada no grupo aqui do WhatsApp, aparece tem mensagem aqui. A gente vai ficar atento aqui, né? Para corrigir esses probleminhas que estão aqui. Tá? Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Por que esses pontos aqui, pessoal? Porque, olha só, nessa situação aqui, tá? Por definição, tá? Só um parênteses aqui. Quem está me mandando a mensagem aqui, pessoal, é o Lucas, tá? Eu vou repassar a mensagem para vocês aqui, tá? Tranquilize os alunos, tá? Ele está ciente, ele me mandou a mensagem aqui das reclamações, tá? Desses problemas que aconteceram, e isso já está sendo solucionado, tá? Podem ficar tranquilos aí, ele está respondendo aqui que esse caso já está sendo solucionado. Pediu para tranquilizar vocês aí, tá? Só estou respondendo aqui.
Só um minutinho. Ele falou que já recebeu aqui, né, vários e-mails do pessoal, tá? E ele não está respondendo a um porque tem um volume muito grande aqui, foram 50 e-mails, tá? Mas isso está sendo encaminhado, está resolvido aqui, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal, deixa eu continuar aqui, tá? Então aqui, pessoal, essa situação aqui verde que está aqui nesse exemplo aqui, que para a gente tem esse destaque, representa o quê, pessoal? Representa aqui uma situação de lucro zero. Lucro econômico, no caso aqui, zero, né? Qual situação que a gente viu, estrutura de mercado, que a gente tem lucro econômico zero? Pessoal, vocês estão lembrados? A situação que a gente tem lucro econômico zero é a situação de concorrência perfeita, né? Ok? Então aqui, olha, o mercado perfeitamente competitivo, ele é definido por o quê? A gente viu lá na aula de concorrência perfeita. O preço é igual ao custo marginal, que é igual a 10, nesse caso nosso aqui, ó. Então, para essa quantidade produzida de 120, a gente tem o preço de 10, né? O custo marginal também de 10, né? Então, aqui, né, 120 vezes o custo marginal, 1.200, que leva a essa situação aqui, olha, de receita de 1.200, menos o custo de 1.200, tá? Que vai dar um lucro zero. Então, esse é o lucro econômico zero. Essa quantidade aqui a esse preço caracteriza para a gente aqui o mercado em concorrência perfeita. Essa situação está aqui marcada do verde aqui, tá? Já a situação marcada aqui em rosa, pessoal, tem a ver o quê? Olha aqui, vão acompanhando aqui, olha. Olha como é que o lucro vai evoluindo aqui. Menos 1.400, menos 650, 550, parará, 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 até chegar nessa situação aqui do lucro máximo, né? Depois o lucro volta a cair para 1.750. Qual estrutura de mercado em que o lucro é máximo, pessoal? Que a empresa tem um lucro extraordinário. É a situação de quê? De monopólio. Então, ela está registrada aqui também. Ó, qual seria a situação de monopólio? É a situação onde você teria, né, para essa estrutura aqui, para esse exemplo, a quantidade produzida de 60, ou seja, não é a quantidade total, né, que aquele mercado gostaria de demandar, né, a Small Town aqui, ela gostaria de demandar 140. Só que a 140 a empresa tem um lucro negativo, né? Agora a 60, né, conjugado com um preço de 40, isso aqui vai caracterizar a estrutura de mercado que obtém um lucro máximo de 1.800. Tá? Então, o preço de 40 e a quantidade produzida de 60 geram um lucro máximo, que seria o resultado se essa estrutura aqui tivesse o monopólio. Tá? Tudo bem, pessoal, aqui? Beleza? Tranquilo, gente? Entendido aí? Todo mundo acompanhando, pessoal? Estão acompanhando? Então tá bom, vou caminhar, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês falam aí, por favor. Tá? Bom, na sequência aqui, pessoal, vamos continuar essa análise aqui. O que seria possível aqui? Só que essa empresa aqui, essa cidade, melhor dizendo, a Small Town, ela não tem, né? Uma empresa só atuando, como no caso do monopólio, e nem uma quantidade grande, né, indefinida, ilimitada de empresas atuando, que seria o caso aqui da concorrência perfeita. Não é essa estrutura de mercado que a gente está vivenciando aqui nesse exemplo. A estrutura de mercado que a gente está vivenciando é o duopólio, né? Essas duas empresas aqui que a gente viu no enunciado, que é a T-Mobile e a Verizon aqui, tá? Que estão atuando conjuntamente aqui de uma maneira monopolística,
de uma maneira, desculpa, oligopolística, né? Como um duopólio, tá? Bom, é, é, então, pessoal, deixa eu só aqui, o Lucas está pedindo também para compartilhar a mensagem para o Feitosa aqui. Só um segundo aqui, tá? É, só um segundinho aqui. Deixa eu só mandar isso rápido aqui, tá? Porque a gente está dando retorno para todo mundo aqui rapidamente, tá? Só um segundinho aqui. Tá? Então, eu mandei aqui, tá, pessoal? Só para ficar com... Tá, tá resolvido aqui. Então, voltando aqui, pessoal, o que poderia acontecer com esse duopólio, né? Com essas duas empresas que atuam simultaneamente, tá? Elas poderiam fazer um acordo, ou seja, fazer um conluio. O que seria isso? Elas poderiam combinar as quantidades a serem produzidas ou os preços para serem cobrados. Para quê? Para elas aumentarem o lucro delas. Então, elas analisando essa tabela aqui que a gente fez, elas chegariam à conclusão de que a situação ideal seria o quê? Cada uma fabricar metade da produção do monopólio. Ou seja, o total do monopólio que a gente está vendo aqui nesse exemplo é o quê? De 60 unidades produzidas a um preço de 40. Então, para elas, a melhor situação seria o quê? Elas manterem esse preço de 40 e cada uma produzindo a metade, ou seja, cada uma produzindo 30 unidades. Essa situação levaria a cada uma dessas duas empresas a lucrarem 900, a metade do lucro se fosse um monopólio. Com isso, elas teriam o maior lucro possível para cada empresa. Essa seria a situação ideal. Tá? Então, essa é a situação que a gente vê do conluio e do cartel, que tem a mesma característica. O conluio ou cartel, no caso o cartel, o que seria? Né? Um número maior de empresas atuando e acordando preço e quantidades produzidas. E o conluio estaria associado aqui ao duopólio. Né? Não que empresas com mais empresas possam, né, fazer conluio, possam fazer também. Tá? Mas um grupo de Professor, empresas... Oi. posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. É claro que se trata de um modelo hipotético, porque, e eu posso estar errado, e a minha pergunta é exatamente essa,
em um contexto real, duas empresas, por mais que atuem em um setor com características similares, incorrerem em um custo similar, né? Porque a gente possa fazer essa análise de custo Claro, marginal é claro, algo bem difícil, né? Não é claro, algo que se claro. vê na... Com certeza. Então, Teria essa é a isso aí, né? pergunta. Os custos aí modificam esse exemplo, né? Você tem razão, Pedro. Tá corretíssimo, tá? Agora, essa questão delas, se elas pudessem dividir o mercado dessa maneira, para elas, né? Seria o ideal. A gente vai ver que elas não fazem isso e por quê. Mas você está corretíssimo aí. Os custos, como os custos Entendi. de cada Obrigado. uma delas não é igual, esse modelo aqui tem essas limitações. Tá? Você acabou de apontar uma limitação desse modelo aqui. Tá perfeito, tá, Pedro? Muito bem. Bom, então teria essas duas situações aqui, do conluio e do cartel, né? Onde que essas empresas reúnem, sejam duas empresas ou um número maior de empresas do oligopólio, elas se reúnem para quê? Para combinarem preço e quantidades produzidas. Só que isso a gente vai ver que não é o que acontece na prática. Então, olha aqui, ó, vamos ver um exemplo aqui de esse exercício aqui. Então, tá aqui os preços que a gente já colocou, né? Observando que esse 3 aqui está errado, novamente. Então, os preços e as quantidades produzidas aqui em função desses preços. As duas empresas, então, o ideal seria que elas concordassem, nesse exemplo, em cada uma produzir a quantidade 30 e cada uma ganharia, então, o lucro de 900. Quantidade de 30 individualmente para cada uma, num total produzido aqui de 60, que está aqui, né, a um preço de 40. Mas o que, que acontece? Imagina que a T-Mobile que ela rejeita esse acordo de produzir a quantidade de 40. Desculpa, está aqui, né? A quantidade de 40 está aqui, 40 para cada uma, né? Um preço de 30. Tá? Imagina que se ela rejeitasse esse acordo, fala assim, não vou produzir 40, não. Por que eu não produzo 50, por exemplo? Tá? O que aconteceria com os preços de mercado e os lucros da T-Mobile? Será que é interessante para a empresa rejeitar esse acordo ou aceitar esse acordo? E o que acontece se as duas empresas rejeitarem produzir essa quantidade de 40? O que ficaria? Como é que ficaria o lucro de cada uma delas? Pessoal, tá? Eu estou julgando a pergunta para vocês aí. Vou dar um minuto para vocês refletirem aí o que aconteceria nesse caso aqui e logo em seguida eu venho com a resposta. Tá? Mas vou dar um minutinho para vocês refletirem e processarem o que a gente está falando aqui. Tá? Quem quiser já Ricardo, comentar e dar opinião, fica à vontade. no caso aí seriam rejeitar 30 e produzir 40, né? Você falou para produzir 40. Eu falei errado, desculpa aqui, né? Então ela rejeitar Então, 30, né? ela Exatamente. rejeitar fazer a 30 e 30 passar a fazer 40. desculpa, exatamente isso. Então, só corrigindo aqui. O acordo seria produzir 30. Mas o que acontece a T-Mobile recusar produzir 30 e produzir 40? O que vai acontecer? Tá? Ou o que vai acontecer se ambas empresas resolverem produzir 40 e não 30, que seria o ponto ótimo do conluio? Tá? Obrigado aqui, tá? Vão corrigindo aqui a minha fala, mas é isso. Tá? O preço ideal seria, a quantidade ideal seria 30, e o que acontece? Eu fiz confusão aqui, desculpa, né? A quantidade seria 30, tá? Estaria aqui, né? 30 aqui, né? De cada uma, a um preço de 40. O que acontece se elas recusarem a fazer isso? Tá? Se elas resolverem cada uma, né? Ou uma só produziu aí 40, né? Que seria metade de 80, a esse preço de 30 aqui, o que aconteceria? O Tá? lucro ia Corrigindo ser aqui. menor. Oi? O lucro ia ser menor, Por quê, Sérgio? porque pelo preço de produzindo 30, ela teria um preço de 40 e o lucro seria de 900. Se fosse um preço produzindo 40, seria um preço de 30 e elas iriam ganhar menos. Eu estou errado? O preço cai, né?
Vamos ver aqui, então. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu apresentar a resposta aqui. Fica mais claro aqui pelo slide. Então, aqui, olha. Se ambas as empresas mantiverem um acordo, o lucro de cada firma, então, a gente viu que fica em 900, né? Isso que a gente viu. Mas se a T-Mobile aqui, ela recusar esse acordo e produzir 40, a quantidade de mercado produzida vai ser quanto? 30 mais 40, né? Só a T-Mobile que quebrou o acordo, né? Então, ela 40 mais 30, e ela vai produzir, então, a um preço de 35. Tá? Porque vai cair nessa situação aqui, ó. Tá? Novamente, tirem o 3 aqui, tá? Esse 3 está um erro aqui de edição. Tá? Então, olha, a quantidade total produzida de mercado vai pular para 70, não é? Porque vai ser 40 da T-Mobile e 30 da Verizon aqui. Então, a quantidade produzida salta para 70. Só que com essa quantidade produzida de 70, o preço de mercado ele pula para 35, né? Ele cai para 35. Tá? Como você comentou, né, Sérgio? Tá? Então, o que vai acontecer? Mas eu tinha falado 30, eu tinha falado o preço errado. Eu tinha colocado o raciocínio seu está certo, né? O preço cai. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Para a quantidade produzida de 40 da T-Mobile, vezes o preço de mercado, que é 35, menos o custo que ela tem unitário, né, que é igual ao custo marginal aqui, já que não existe custo fixo no nosso exemplo aqui. Tá? Então, 40 vezes 25, né, vai ser quanto? Vai ser 1.000. Então, isoladamente, só para a T-Mobile, isso é um bom negócio. Né? Ela pensa desse jeito. Então, peraí, eu vou produzir mais porque o meu lucro aumenta. Meu preço cai, mas meu lucro aumenta. Tá? Então, se ela só pensa nela, não pensa na reação do concorrente, para ela é um bom negócio aumentar a produção. Ela vai pensando sempre, não, eu vou produzir mais porque eu vou lucrar mais. Tá? Só que o que acontece? A Verizon vai lá e pensa a mesma coisa. Né? As duas decidem não cooperar uma com a outra, fazer o conluio, e a Verizon vai lá e faz a mesma coisa. Espera aí. Se a T-Mobile está produzindo mais, eu também vou produzir mais, por que não? Ela vai lá e produz 40 também. Só que aí, nessa situação, a quantidade de mercado das duas, né, 40 de cada uma, vai pular para 80. E a 80, qual que é o preço de mercado? É 30. Então, o lucro nessa situação de cada empresa produzindo 40 vai ser quanto? 40 vezes o preço de mercado 30 menos o custo, né, que é 10. Então, o lucro vai ser 800 para cada uma das empresas. Então, olha o que aconteceu. Se as empresas tivessem um acordo de cooperação entre elas, né, o conluio, cada uma lucraria 900. Só que, como elas quebram o acordo, cada uma lucra menos. Tá? A ambição delas aí, e a falta de cooperação entre elas, ou a falta de confiança entre ambas as partes, faz com que ambas lucrem menos. Tá? É isso que a gente vê aí em monopólios acontecendo quando não há acordo de preço. Né? E, lembrando, obviamente, acordo de preço, cartel, essas coisas, é proibido. Né? Exatamente para não cair nessa situação aqui, né? Para você não prejudicar o consumidor. Beleza, gente? Tudo bem? Era isso, Sérgio, o raciocínio? Esse mesmo. Esse é como mesmo, se fosse aquela teoria do prisioneiro. O dilema dos prisioneiros. É Se os exatamente dois, isso. Nós vamos falar dele aqui. Se os dois aceitarem, seria mais ou menos aquilo, aquele quadradinho. Exatamente isso. Tá? Ô, gente, está entendido aqui todo mundo? Tem alguma dúvida aqui? Alguém ficou com uma dúvida? Quer que eu repita, que eu esclareça algum ponto para vocês? Posso avançar, gente? Posso caminhar aqui? Então vou lá, vou caminhar. Só dar uma passada aqui pelo grupo, porque eu acho que a situação se resolveu. Mas por hoje está tudo acalmado agora. Então vamos avançando aqui, pessoal. O que acontece aqui? Né? O conluio, né? Essa relação entre conluio e alto interesse. O alto interesse de cada uma das empresas. As duas empresas, como eu comentei, estariam melhor
se ambas mantiverem o acordo do cartel. Mas cada empresa tem um incentivo para renegar o acordo. Elas olham individualmente que, se elas produzirem mais, elas vão lucrar mais. Elas acham isso a princípio. Então, a lição que a gente tira desse exemplo aqui é esse aqui. Olha, é difícil para as empresas oligopolistas formarem cartéis e honrarem seus acordos. Porque elas olham sempre essa questão individual, e elas olhando a questão individual, ou deixando de olhar a questão da cooperação coletiva, elas pensam que vale a pena não fazer acordo. Vamos avançar aqui, então. Ó, no caso, as empresas de oligopólio, se elas conseguissem formar um cartel, ia ser como se fosse um grande monopólio, né? Elas atuam como o lucro, se fosse o lucro total, como se fosse do monopólio. O lucro total do monopólio, você maximizaria o lucro e dividiria esse lucro máximo entre elas. Sim. Quem comentou aqui, gente? O Arthur, né? Aqui, ó, Arthur, voltando aqui. Ó, o que aconteceria? A situação ideal seria essa aqui, ó, do monopólio, ó, que está representada aqui, ó, tá vendo? Do rosa aqui, ó, na cor rosa. O monopólio é a situação que você tem um lucro máximo, não é? De todas elas aqui, ó. Todas as situações aqui, ó. Então, o que elas fariam? Elas produziriam menos, né? Há uma relação de preço com essa quantidade produzida aqui, ótima, né? Tá vendo? 60 e 40, né? Estaria uma relação ótima aqui, sendo essa relação de quantidade produzida menor do que a situação da concorrência perfeita e o preço maior, né, de 10 para 40, de 120 para 60, essa situação aqui geraria maximização de lucros dela, das empresas, tá, Arthur? Elas atuariam como se fosse um monopólio aqui, obviamente o lucro dividido entre elas, né? O lucro seria maximizado para aquela estrutura de mercado. Agora, o lucro seria dividido entre elas, né? Porque aqui nós estamos falando não de um monopólio, né? Não de uma empresa só. Seriam várias empresas atuando, né? Algumas empresas atuando como oligopólio. No nosso exemplo aqui, 2 empresas. Tá? Entendi. Beleza. Beleza? Isso não acontece por causa, né, dessa ambição individual de cada firma, da falta de confiança que existe entre elas para a cooperação, né? E, obviamente, porque existem, né, leis também que impedem que esse tipo de coisa aconteça, porque quando você faz esse monopólio, está acontecendo o contrário, né? Você está lesando, você está prejudicando o consumidor. Bom, então, pessoal, o equilíbrio ele estaria acontecendo dessa maneira que a gente está vendo aqui. Ó. O que vai acontecer? Tá? Se cada firma produzir 40, a quantidade de mercado fica 80, 40 vezes 2, as 2 empresas aqui no exemplo, e o P vai ficar 30. Logo, o lucro da firma, de cada firma, fica 800, que a gente viu. Mas aí a pergunta aqui, é interesse da T-Mobile aumentar a produção ainda mais? Supondo, né, ela aumentar de 40 para 50, tá? E a mesma pergunta, é de interesse da Verizon que ela passar de 40 também para 50? Elas olhando, sem pensar na outra empresa, elas vão querer fazer isso. Né? Agora, se elas olham conjuntamente o lucro de mercado, para elas é pior elas fazerem isso. Só que elas não tendem a não olhar, né? Então, pessoal, como é que ficaria aqui? Se cada uma empresa produzir 40, o lucro da empresa é 800. Mas se a T-Mobile aumentar a produção para 50, o que vai acontecer? A quantidade de mercado dela de 50 mais a quantidade inicial da Verizon de 40 vai estar essa situação aqui, ó, de 40 mais 50, 90. Isso tem um preço de mercado de 25. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal, é que o lucro da empresa vai ser quanto? 50 vezes 25 é o preço de mercado, menos o custo unitário, que é 10, que vai ser 750. Então, o lucro dela caiu, né? De 800 para 750. Está pior.
Tá? Ou seja, o lucro dela, dessa empresa 40, é maior que o lucro a 50. O mesmo acontece com a Verizon, se ela tiver esse raciocínio também. Só que vai cair para cá, né? O preço vem para cá, ó. Quantidade produzida, se cada uma produzir 50, ela pula para 100 e o preço de mercado cai mais ainda. Cai para 20. Então, pessoal, isso que a gente está vendo aqui, olha, tem a ver, está relacionado com o equilíbrio de Nash. Que aí, quem estava comentando, acho que foi o Sérgio, né, da teoria dos jogos. Tá? John Nash, né, prêmio Nobel de Economia. Tem um filme super bacana sobre ele, sobre a história dele, né? Uma Mente Brilhante, não sei se vocês viram. Fica a sugestão que vocês vejam aí. Ganhou Oscar de melhor interpretação do filme, né? Melhor ator principal do filme ganhou Oscar de melhor ator. E o Nash, o John Nash, foi prêmio Nobel. E fala da história dele, o filme, né? Que ele, uma mente, né, genial, que aí propôs essa estrutura aqui de equilíbrio e tudo mais que a gente vai ver aqui agora. E ele era esquizofrênico, sofria de esquizofrenia. Então o filme fala, né, de toda a luta dele, as dificuldades que ele enfrentava com a questão da esquizofrenia. É um filme muito bacana. Quem não viu, fica a sugestão aí para ver. Uma história muito bacana. Não sei se está no Netflix ainda, mas eu assisti ele pelo Netflix. Não sei se está. Dá uma olhada lá depois. Na época que eu assisti foi pelo Netflix. Então aqui, olha, o que é o equilíbrio de Nash, então? É uma situação em que os participantes econômicos que estão interagindo entre si escolhem a sua melhor estratégia, dadas as estratégias escolhidas pelos demais agentes. Então, cada agente econômico olha o que é melhor para ele, sem considerar o que o outro está fazendo. Tá? Então, no nosso exemplo aqui do duopólio que a gente viu, dessas duas empresas de telefonia, há um equilíbrio de mercado se cada empresa produzisse 40. Esse seria o equilíbrio ótimo, né, que maximizaria o lucro. Tá? Dado que a Verizon produz 40, a melhor jogada para a T-Mobile seria também produzir 40. Tá? E vice-versa. A melhor jogada para a Verizon também seria produzir 40, uma vez que a T-Mobile produz 40. Só que o que acontece? Quando essas empresas escolhem individualmente, tá? Elas vão estar aqui com essa situação. Né? Quando a empresa e o oligopólio escolhem individualmente a produção para maximizar o lucro, ou seja, não pensam na outra, você vai ter uma situação que o oligopólio, que é maior que o monopólio, a quantidade produzida, mas menor que a concorrência perfeita. E o preço vai ser o quê? O oligopólio, o preço é maior que a concorrência, tá? Mas menor que o preço de monopólio. Vai ficar numa situação intermediária. Né? E aí, a gente vai ter esses dois efeitos aqui que vão acontecer. O aumento da produção, ele vai ter dois efeitos. O efeito quantidade, que é o quê? Se o preço ele é maior que o custo marginal, tá? Aumentar a produção, aumentam os lucros. Isso vai acontecer. Até o ponto em que o preço é maior que o custo marginal, vale a pena aumentar a produção. Agora, você tem o efeito preço também. Aumentar a produção aumenta a quantidade de mercado, que por sua vez faz reduzir o preço. E isso faz reduzir o lucro sobre as unidades vendidas. Então, um joga para cima e o outro joga para baixo. Se o efeito da produção for maior que o efeito preço, a empresa aumenta a produção. Porém, se o efeito preço for maior que o efeito produção, a empresa reduz a produção. É isso que vai acontecer.
Tá? Então vamos ver aqui, olha. No oligopólio, conforme o número de empresas que estão no mercado aumenta, à medida que vai aumentando o número de empresas no mercado, o que vai acontecendo? O efeito preço vai ficando menor, tá? E o oligopólio vai se aproximando cada vez mais de um mercado competitivo, respeitando essa situação aqui, né, do efeito preço sendo maior ou menor do que o custo marginal. Tá? Na hora que o preço ficar maior, até o ponto que o preço ficar maior que o custo marginal, tem aumento da produção. Na hora que o preço for ficar igual ao custo de produção, é o limite para aumento de preço. Ou para a quantidade produzida. Tá? Essa situação limite aqui, que a gente viu de preço igual ao custo marginal, é a situação próxima da quantidade socialmente eficiente. Ou seja, quantidade socialmente eficiente é o quê? É essa situação que a gente tem aqui, vou voltar aqui no slide, tem isso, que é aqui, ó, é a situação de concorrência perfeita, que está aqui no verdinho. Tá? Então, a empresa vai aumentando preço e quantidade produzida, efeito preço e efeito quantidade produzida, né? Até chegar nessa situação ideal aqui, né? Que seria a situação de monopólio. Agora, o preço vai caindo e a quantidade produzida vai aumentando, né? Uma situação inversa aqui, até chegar nessa situação aqui de mercado competitivo, que a gente está vendo aqui no verdinho, que é a situação melhor para a sociedade. Por quê? Porque aqui o lucro dessas empresas está sendo zero, né? As empresas estão produzindo a um preço justo para uma quantidade produzida socialmente eficiente, que gera um lucro econômico zero para essas empresas que estão aqui. Essa seria a melhor situação da concorrência perfeita. Tá? Então, deixa eu voltar lá para o slide que eu estava. Então é isso, né? Nessa situação aqui, que eu mostrei que é o verdinho ali, você tem a quantidade socialmente eficiente, que é a quantidade onde o lucro econômico é zero, das empresas que estão atuando. E aí, obviamente, um outro benefício que a gente tem de mercado internacional é que o comércio vai aumentando o número de empresas que concorrem entre si. E esse aumento do número de empresas aumenta a quantidade produzida, colocando o preço mais perto da margem de custo, né? Mais próximo do preço do custo unitário, ou no nosso exemplo que a gente viu ali, né? Do custo marginal. Tá? Para o exemplo, né? Que a gente viu que o custo fixo é zero. Tá? Ok, gente? Então, esse é mais um argumento que existe aí em prol de mercados abertos, economias abertas, com livre concorrência. É exatamente para você aumentar a quantidade ofertada e aproximar dessa situação de quantidade socialmente eficiente. É claro que tem outras discussões além disso. A coisa não é tão simples assim. Mas aqui é um argumento em pró de mercados abertos, de uma economia aberta. Tá? Bom, e aí, pessoal, a gente caminhando então aqui para a teoria dos jogos, o que seria então? A teoria dos jogos, ela ajuda a entender o oligopólio e essas situações em que os jogadores interagem e comportam estrategicamente. Você vai ter uma estratégia dominante na teoria dos jogos, que é o quê? A melhor estratégia para um jogador em um jogo, independentemente das estratégias escolhidas pelos demais jogadores. Então, essa é a estratégia que domina, que predomina. É uma decisão individual da empresa sem considerar suas concorrentes. E o que é o dilema dos prisioneiros, então? É um jogo entre dois prisioneiros, tá? Um exemplo, né? Que ele ilustra a dificuldade de se manter a cooperação entre eles, mesmo quando a cooperação seria o melhor que esses dois prisioneiros poderiam fazer.
Ou seja, a cooperação seria mutuamente benéfica para os dois. Então, aqui, vamos ver aqui o exemplo do dilema dos prisioneiros, para vocês recordarem aqui. Então, a polícia pegou, né, esses dois prisioneiros aqui, o Bonnie e o Clyde, aqui, dois supostos assaltantes de banco, mas ela só tem provas suficientes para prender cada um por um ano. É o único que ela consegue fazer. As provas que ela recolheu só dá para prender eles por um ano. Então, o que a polícia faz? A polícia vai lá e interroga eles, mas coloca cada um em salas separadas, de tal forma que um não possa comunicar com o outro. Não possa saber o que está sendo interrogatório. E aí, a polícia propõe para eles o acordo seguinte aqui, ó. Se um prisioneiro confessar significa ele acusar o outro, né? Ele fala, ó, foi fulano, foi o meu outro, foi o meu comparsa que fez o crime, não eu. Ou seja, ele denuncia o colega, ele é solto. Tá? Ele joga a culpa no outro. Isso é tipo a delação premiada, né, gente, que aconteceu aqui no Brasil, né? Redução de pena, né, para delação. É isso aqui, né? Esse tipo de jogo que é feito. Mas então, se um prisioneiro julgar a culpa no outro, falar acusar o outro, ele vai ser solto. Tá? Agora, se ele não julgar a culpa no outro, se ele não confessar, mas o outro, o seu parceiro, acusar ele vai levar a cana de 20 anos. E o parceiro sai livre dessa história. Agora, se os dois confessarem, ou seja, um acusar o outro, simultaneamente, cada um deles recebe 8 anos de prisão. É essa situação que eles lidam, né? Cada um desses dois prisioneiros. Levar a pena sozinho, julgar a culpa no outro, ou eles dividirem a pena. Esse é, né, o dilema dos prisioneiros é isso. E o que acontece, pessoal? Aí é exatamente, né, a questão de confiança, que acaba condenando os dois, né, uma pena maior, mais equilibrada para os dois, né, embora individualmente cada um não fique com a pena maior. É o famoso equilíbrio de Nash que a gente tem aqui. Então, confessar, ou seja, julgar a culpa no outro, é a estratégia dominante para os dois. Porque cada um pensa assim, não, peraí, eu não confio no outro. Né? Não, prisioneiro, né? Cometer crime e tudo mais, já tem uma relação que não é tão confiável assim. Né? Ele pensa o seguinte, peraí, se eu não acusar o meu colega, e se o meu colega me acusar, eu vou levar essa pena toda sozinha e o bonitão lá do outro lado vai ficar livre, vai jogar a culpa toda em mim. Se ele fizer isso, né, eu vou levar a culpa sozinho, pagar, né, a pena sozinho. Então ele pensa assim, né? Sempre um fica desconfiando e querendo jogar a culpa para o outro, para se safar e não, né, e não levar a culpa sozinho, não levar a punição sozinho. Então o que acontece, pessoal? Quais seriam as situações aqui que eles enfrentam? Se cada um confessasse, ou seja, cada um, né, tanto o Clyde aqui quanto o Bonnie, cada um julgasse a culpa no outro, os dois saem condenados da mesma forma, né? Um julgou a culpa no outro, cada um leva 8 anos de prisão. Aí, o Clyde pensa assim, não, deixa eu julgar a culpa no outro. E aí o Bonnie não julgou a culpa no Clyde e levou a culpa sozinho. O Clyde é solto e o Bonnie fica com 20 anos de prisão. Ele permaneceu em silêncio, ele não traiu o colega dele. Agora o Clyde, que traiu, né, ele é solto. Jogou a culpa no outro. Só que o Bonnie, né, poderia fazer essa situação também. Né? O Bonnie trai o Clyde, ou seja, ele joga a culpa no Bonnie, tá? Desculpa, né? O Bonnie joga a culpa no Clyde, o Clyde ficou em silêncio, então ele leva a culpa sozinho, ele é condenado a 20 anos e o Bonnie é solto. Tá? Agora, qual seria a melhor situação para os dois? Seria se cada um ficasse calado, né? Se eles confiassem, se eles colaborassem um com o outro, ninguém falasse nada. O que acontece? Cada um ficaria só com 1 ano de prisão.
essa seria a situação ótima, né? A situação de melhor eficiência para eles aqui, de melhor benefício para eles. Só que como há desconfiança, e eles ficam com medo de um acusar o outro, o que acaba? Os dois acusam o outro, né? Eles não permanecem em silêncio e cada um leva 8 anos. Tá? Aqui é o equilíbrio eficiente, que seria, né, o melhor de mercado, só que isso não acontece. Você tem uma segunda situação de equilíbrio, que seria o que a gente chama de equilíbrio de Nash. Né? Não é um equilíbrio maximizador do benefício, da utilidade para os dois agentes aqui, mas é um segundo equilíbrio que acontece. Tá? Esse é o equilíbrio de Nash. Beleza, pessoal? Para vocês estarem aí recordando. O resultado disso, então, é o seguinte: tanto Bonnie quanto Clyde confessam e cada um leva 8 anos de prisão. Seria melhor se os dois ficassem em silêncio, cada um ficaria só com 1 ano. Mesmo se o Bonnie e o Clyde tivessem combinado serem presos e permanecerem em silêncio, a lógica do auto-interesse aqui no caso, né, e a desconfiança que existe, faz com que eles confessem, né, ou seja, um acusa o outro. Né? Nenhum coopera com o outro. Né? Não há cooperação, não há essa confiança, esse acordo entre os dois. Cada um confessa e acusa o outro. Então, a lógica do auto-interesse acaba prejudicando ambos, nesse caso aqui. E isso, pessoal, tende a acontecer nos oligopólios. Quando, né, o dilema dos prisioneiros, quando o oligopólio formarem um cartel, na esperança de alcançar o resultado do monopólio, que a gente viu que seria a situação de maior lucro, de maximização de lucro, eles vão estar vivendo essa situação do dilema dos prisioneiros. Igual nesse duopólio que a gente viu aqui, né? Tanto a T-Mobile quanto a Verizon, aqui elas são, né, estão atuando num duopólio, e elas, para elas, o melhor seria, né, se cada uma delas produzisse 30, elas estariam maximizando o lucro, que a gente viu em 900 para cada uma, só que isso não acontece. Porque a lógica do auto-interesse faz com que elas produzam uma quantidade maior e isso faz com que o mercado caia o preço. No final da história, o lucro delas é menor do que se elas produzissem essa quantidade menor aqui de 30. Tá? Então, a matriz de compensação para esse exemplo, como é que ficaria aqui? Ficaria desse jeito aqui, ó. A T-Mobile e a Verizon. Olha, o lucro máximo, se elas combinassem, estaria aqui, né? Cada uma produzindo 30 e cada uma lucrando 900. Elas estariam partindo a condição de monopólio para as duas. Elas estariam atuando simultaneamente como se fosse um monopólio e dividindo pelas duas o lucro característico do monopólio. Só como cada uma delas fica querendo produzir mais, ou seja, a T-Mobile aqui nesse exemplo resolve produzir 40, achando que a Verizon vai ficar em 30, se acontecer essa situação, a T-Mobile vai lucrar 1.000 e a Verizon 750. Só que a Verizon pensa a mesma coisa, né? Que a T-Mobile fala, não, eu vou produzir mais. Então eu vou produzir 40 e vou quebrar o cartel, a combinação de preços, e vou deixar a T-Mobile produzindo 30. Então o que acontece aqui? A T-Mobile nessa situação aqui, ela lucra 750 e a Verizon 1.000. Né? Como ambas traem umas às outras aqui, agem pelo alto interesse, não acordam preço, o que acontece? A gente tem essa situação de equilíbrio de Nash aqui. Cada uma delas produz uma quantidade maior de 40 a Verizon e 40 a T-Mobile, e o que faz então? Isso leva a cada uma delas só lucrar 800. Esse é o equilíbrio de Nash. Há uma situação de equilíbrio, de produção e de preço, só que essa situação não é uma situação maximizadora de lucro, como seria essa situação inicial aqui, em que cada uma delas produzisse 30 unidades, tá? Ao preço combinado aqui, né? De quanto? O preço aqui seria 30, né? 30. Tá? Então, esse é o equilíbrio de Nash, que acaba acontecendo nos mercados.
elas acabam lucrando menos do que poderia acontecer se elas estivessem numa situação de combinação de preço e quantidades. Por isso, pessoal, é tão difícil você ter acordos de preço pelos cartéis e oligopólios. Embora a gente sabe que existem situações que isso acontece, né, ou pode acontecer. Inclusive, é ruim, né? Isso é ruim para o consumidor. Né? Isso é proibido, né? Aqui no Brasil, tem países que é produzido. Agora, em escala global, a gente tem como exemplo o cartel do petróleo. Vocês viram aí, né? Sempre aí a crise do petróleo da década de 70, que, né, e tem o cartel do petróleo no mundo, os países maiores produtores de petróleo no mundo, que eles tentam, de alguma maneira, fazerem acordos de preço para quê? Para reduzir a produção, para aumentar o preço. E eles manterem uma lucratividade mais satisfatória. Tá? Eles tentam acordar isso aí, aumentar o lucro de cada uma delas. Nem sempre eles conseguem. Igual esse ano a gente viu, né? Lá em março, abril, se não me engano, vocês viram esse ano aí que teve, né? Aquela disputa ali, Arábia Saudita e Rússia. A Arábia Saudita queria reduzir o preço, reduzir a quantidade produzida de petróleo, né, do cartel, porque a demanda estava caindo já, Covid e tudo mais, né, estava já acontecendo aquela recessão ali, já sinalizando isso. E Rússia não quis, a primeiro momento, reduzir a quantidade produzida. E a Arábia Saudita, para retalhar a Rússia, aí ela sim, né, aumentou a quantidade produzida drasticamente. Isso fez com que o preço do petróleo caísse muito, né, no mundo. E, obviamente, as produtoras de petróleo, inclusive a Petrobras, que a gente viu no Brasil, teve um impacto significativo, né, no preço das ações e dada essa redução do preço do petróleo. Isso a Arábia Saudita fez para forçar a Rússia a entrar num acordo de redução da quantidade produzida. Tá? Então, acaba acontecendo esse problema, né, nos cartéis. Quando eles conseguem combinar em preço, para eles é uma maravilha, para o consumidor é ruim. Mas nem sempre acontece isso. Tá? Em muitas situações, eles disputam entre si, né, com o alto interesse prevalecendo, e eles acabam prejudicando o cartel, o que é bom para o consumidor. Né? No nosso exemplo aí, o preço do petróleo ficou mais barato, obviamente o consumidor viu o preço cair, né? Beleza, pessoal? Tá? Então aqui, gente, olha, vamos ver aqui esse exemplo aqui para a gente fechar a aula de hoje com um jogo aqui de guerras de tarifas entre a American Airlines e a United Airlines, duas companhias americanas de aviação. Tá? De transporte aéreo. A escolha seria o quê? Baixar o preço das tarifas em 50% ou deixar as tarifas como estão, né? Se as duas empresas abaixarem a tarifa, o lucro de cada uma delas ficaria em 400 milhões. Se nenhuma delas baixar a tarifa, o lucro delas ficaria maior, ficaria em 6 milhões. Se apenas uma delas abaixar a tarifa, o lucro dessa empresa individualmente ficaria em 800 milhões, mas a outra empresa se ferra, né? Cai para 200 milhões. Tá? Como é que ficaria a matriz de compensação nesse caso aqui, com o equilíbrio de Nash? A American Airlines e a United Airlines, se ambas reduzem a tarifa, cada uma lucra 400 milhões. Se uma delas reduzir a tarifa e a outra permanecer, a que reduziu lucra mais, lucra 800 milhões, né? E a que não reduziu se ferra, lucra 200 milhões. Como elas agem individualmente, pensando nisso, né, e não nesse ponto aqui de acordo, o que acontece? Ambas reduzem as tarifas, tá? Caindo nessa situação aqui, né? Agora, se elas acordassem, cada uma delas lucraria 600 milhões cada. Esse seria o equilíbrio ótimo de mercado. Mas, como as duas caem numa guerra de preço e reduzem as tarifas simultaneamente, elas ficam numa situação de equilíbrio de Nash. Ou seja, numa situação que não maximiza o lucro delas.
Elas ficam nessa situação aqui de as duas reduzem as tarifas e ambas ficam com 400 milhões cada. E não os possíveis 600 milhões, se caso as duas combinassem não reduzir tarifas. Tá? Elas acabam se prejudicando mutuamente e, obviamente, favorecendo o consumidor. Beleza, pessoal? Tudo bem? Deixa eu ver se eu posso avançar mais aqui. Vamos lá. Exemplos de guerra, de dilema dos prisioneiros, outros exemplos que a gente vê aí, né? Guerra de anúncio de televisão, por exemplo. Duas empresas gastam milhões em anúncios de TV. Uma para estar roubando o negócio da outra, né? Ou buscando mais clientes. Tá? No final da história, acaba uma anulando o efeito da outra, né? E o lucro de ambas cai. Tá? Países que exportam petróleo, eu já comentei com vocês, né? Eles tentam agir em cartel para limitar a produção e controlar o preço, aumentar o preço, mas esses acordos são, às vezes, quebrados, como o exemplo que eu acabei de dar da Arábia Saudita e Rússia, que gerou todo esse problema aí. Vocês viram aí no início do ano. Tá? Outras situações aqui também. Corrida armamentista entre superpotências militares, né? Armamentismo nuclear, por exemplo. Ficam as superpotências, países, né? A Guerra Fria que a gente viu. Estados Unidos e União Soviética aumentando os armamentos nucleares, pensando, né, como estratégia dominante que quanto mais armamentos eles tiverem, seria melhor individualmente. Quando a melhor estratégia para eles atuarem simultaneamente era não ter, né, bomba atômica. Essa seria a melhor estratégia para eles, dados os custos e tudo mais. Só que como eles não agem com essa visão de cooperação e agem por alto interesse, desconfiança com relação ao outro e de proteção com relação a ataques e tudo mais, eles acabam se prejudicando. Tá? Recursos comuns também, né? Seria melhor para todos conservarem os recursos comuns, né? Como o meio ambiente, né? Mas cada país pensa individualmente, né? Espera aí, se eu tacar fogo na floresta e produzir mais, tirar todos, matar a floresta, vender madeira, colocar boi, produzir soja e assim por diante, né? Extrair recursos minerais estão aí, eu vou ficar mais rico enquanto país, né? E todos os países pensando dessa forma, né? Como pensaram no passado e pensam até hoje, em alguns casos, no final é ruim para todo mundo, né? Você destrói o planeta, né? Tá? Então, a estratégia aí de política ambiental seria bom se todo mundo também fizesse um acordo, um pacto global para reduzir, né, a emissão de gases poluentes, por exemplo, desmatamento e assim por diante. Seria bom para todo mundo. Mas o alto interesse aí torna essa discussão muito difícil. Tá? Isso acaba, o dilema dos prisioneiros, sendo favorável para o bem-estar social ou desfavorável, dependendo da situação. Tá? Então, a falta de cooperação no equilíbrio do oligopólio é ruim para as empresas que estão atuando ali, no oligopólio. Tá? Porque evita que elas atinjam conjuntamente o lucro do monopólio. Nesse caso, é bom para a sociedade, porque a quantidade produzida está mais próxima da eficiência social e o preço fica mais perto do custo marginal. Só que em dilemas de outros prisioneiros, isso pode reduzir o bem-estar social também. Como a gente viu a corrida armamentista, né? O uso excessivo de recursos comuns no planeta, isso pode prejudicar o bem-estar social do mundo inteiro. Se todo mundo tiver a bomba atômica, é ruim, né? Da mesma maneira, se todo mundo não preservar o meio ambiente, se todo mundo poluir o meio ambiente na mesma proporção, é ruim para todo mundo, né? É o que a gente vive, né? De certa forma aí, né? De certa forma não, né? O aquecimento global, tudo mais aí, né? No final, todo mundo perde. Então tem essas duas situações, né? O dilema dos prisioneiros, ele pode ajudar no benefício social, no bem-estar social, assim como ele pode prejudicar também o bem-estar social. Beleza, pessoal?
Gente, então eu vou encerrar por aqui hoje, vou interromper, tá? Deixa eu encerrar aqui. O